O sol de fim de tarde entrava pelas imensas janelas do escritório, banhando a sala de reuniões da construtora Mendonça com um tom dourado que contrastava com o humor sombrio de Roberto. Sentado à cabeceira da mesa de mogno polido, ele batia a caneta italiana contra a superfície em um ritmo impaciente, enquanto os últimos executivos saíam da sala. Tinha 45 anos, cabelos grisalhos nas têmporas que acentuavam seu rosto anguloso, e um olhar penetrante que poucos ousavam enfrentar. O relógio Rolex em seu pulso marcava 17h43. Estava adiantado em relação ao previsto, o que significava que chegaria em casa mais cedo. Uma raridade. «Ainda precisa de algo, Sr. Mendonça?» perguntou sua secretária, Célia, parada na porta, com uma postura tão rígida quanto seu coque impecável. «Não, avise ao Jefferson que estou descendo para o carro». Célia assentiu e desapareceu silenciosamente. Roberto ajeitou a gravata de seda, pegou a pasta de couro italiano e lançou um último olhar para a vista panorâmica de São Paulo. Lá embaixo, a cidade se estendia como um mar de concreto e vidro, um império do qual ele era um dos reis. O nome Mendonça estampava arranha-céus, condomínios de luxo e centros comerciais por toda a cidade, uma fortuna construída com determinação férrea e, como seus detratores sussurravam nos corredores, com métodos nem sempre ortodoxos. O elevador exclusivo o levou diretamente à garagem. Seu Mercedes negro aguardava com o motor ligado, e Jefferson, o motorista, mantinha a porta aberta. Roberto entrou sem cumprimentar, mergulhando imediatamente nos e-mails em seu smartphone. A tensão em sua mandíbula era visível enquanto lia a mensagem do advogado sobre mais uma tentativa de um parente distante de contestar o testamento de seu pai. Parasitas, pensou, todos querendo um pedaço da fortuna que ele multiplicara por 10 desde que assumira a empresa. «Para casa, senhor?» «Sim, e pegue a via expressa. Quero chegar antes do jantar». A mansão dos Mendonça ficava no Morumbi, em um terreno de 5.000 metros quadrados, protegido por muros altos e um sistema de segurança que custara uma pequena fortuna. Quando o carro parou diante do portão principal, Roberto não esperou que Jefferson o abrisse, saindo por conta própria e caminhando a passos firmes pelo caminho de pedras polidas que levava à entrada principal. A casa estava estranhamente silenciosa. Helena, sua esposa, provavelmente estaria em mais um de seus eventos beneficentes, pensou ele. Não se importava. O casamento de 15 anos havia se transformado em uma parceria de conveniência. Ela, com seu status social e beleza, preservada por cirurgias discretas. Ele, com seu poder e dinheiro. Um arranjo perfeito para os olhos da sociedade paulistana. «Tem alguém aí?» Sua voz ecoou no hall de entrada de pé direito duplo, revestido de mármore italiano. Silêncio. Apenas o tic-tac do relógio antigo que pertencera ao seu avô. Roberto afrouxou a gravata e caminhou em direção ao seu escritório privativo, quando ouviu um som estranho vindo da sala de estar principal. Algo sendo arrastado no piso de mármore. Franziu o senho. Aquele era o cômodo onde ficava o vaso. Japonês da dinastia Ming, uma peça de valor inestimável que ele comprara num leilão em Tóquio. Mudou de direção, seus passos ecoando pela casa vazia. Ao dobrar o corredor e entrar na ampla sala de estar, ficou paralisado pela cena que encontrou. Sentado no chão de mármore, um menino de aproximadamente 5 anos brincava com pequenos carrinhos de plástico. Usava uma camiseta desbotada do Homem-Aranha, calça jeans surrada nos joelhos e tênis com cadarços de cores diferentes. Havia um arranhão recente em um dos joelhos e manchas de terra em suas bochechas rechonchudas. Ao seu lado, perigosamente próximo, estava o vaso japonês que valia mais do que o salário anual de muitos de seus funcionários. Roberto sentiu o sangue ferver. Quem era aquela criança? Como havia entrado em sua casa? Onde estavam os seguranças?
Ei, moleque, o que está fazendo aqui? Vociferou, avançando com passos pesados. O menino levantou o rosto calmamente. Não demonstrou medo, apenas curiosidade. E então aconteceu. Seus olhares se cruzaram e Roberto sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Os olhos do menino, grandes, escuros, com um brilho astuto, eram idênticos aos seus. Mas não era apenas isso. Era a pequena cicatriz na sobrancelha direita, o formato do nariz, o contorno do rosto, como olhar para uma fotografia de si mesmo décadas atrás. E então, o mundo de Roberto Mendonça desmoronou com uma única palavra. Papai, disse o menino sem piscar. Roberto cambaleou para trás, como se tivesse sido atingido por um raio. O que você disse? Sussurrou a voz rouca. Você é meu papai, repetiu o menino calmamente, voltando a empurrar seu carrinho pelo chão. A sala começou a girar. Roberto apoiou-se no encosto de uma poltrona, tentando processar o que estava acontecendo. Era impossível. Ele e Helena não tinham filhos, uma escolha mútua. Ele pela dedicação aos negócios, ela por não querer sacrificar sua liberdade e sua figura. Quem é sua mãe? Conseguiu perguntar, a respiração acelerada. O menino apontou para o corredor que levava à cozinha. E então ele a viu, parada à porta como uma estátua, o rosto pálido como porcelana. Yara, a governanta, simples, leal, discreta em seu uniforme cinza, sempre educada, sempre invisível, como os ricos costumam ver seus funcionários. Ela empalideceu ainda mais quando viu a expressão no rosto de Roberto. Esse menino, Roberto perguntou a voz áspera, é seu filho? Sim, senhor, respondeu ela, apertando o avental entre os dedos trêmulos. Ele me chamou de pai. Yara gaguejou, dando um passo à frente. Crianças dizem coisas. Ele está confuso. Talvez tenha visto uma foto sua. Mas sua voz atraía. Trêmula, culpada. O sangue de Roberto pulsava em suas têmporas. Memórias, há muito enterradas, começaram a emergir. A festa de fim de ano da empresa, 6 anos atrás. O excesso de uísque caro. A noite em que Helena havia viajado para Nova York. Yara, mais jovem, cabelos soltos em vez do coque habitual, sorrindo timidamente enquanto o ajudava a chegar ao quarto. O que acontecera depois eram apenas flashes nebulosos, descartados na manhã seguinte como um erro insignificante. Antônio, venha aqui, chamou Yara, sua voz carregada de ansiedade. O menino, Antônio, levantou-se obedientemente e correu para a mãe, olhando por cima do ombro uma última vez para Roberto. Yara, quero falar com você. No meu escritório. Agora, ordenou Roberto, virando-se e caminhando em direção ao corredor sem esperar resposta. Enquanto se afastava, podia sentir o peso daqueles olhos, seus próprios olhos, nas suas costas. E naquele momento, Roberto Mendonça, o homem que controlava o destino de centenas de funcionários com um estalar de dedos, sentiu algo que não experimentava desde a infância. Medo absoluto. Seu impecável império de vidro e concreto acabara de sofrer a primeira rachadura. Naquela noite, Roberto revirava-se na cama king size, ao lado de Helena, que dormia tranquilamente. Fitava o teto, atormentado. A conversa com Yara havia sido breve e tensa. Ela negara, é claro, afirmara que o menino tinha um pai, um ex-namorado que partira antes do nascimento, mas seus olhos diziam outra coisa, e os olhos do menino. Aqueles olhos eram inegáveis. Roberto levantou-se silenciosamente e caminhou até seu closet. No fundo de uma gaveta, encontrou álbuns de fotos antigos, algo que raramente consultava. Voltou à cama e, sob a luz fraca do abajur, começou a folhear as páginas. Ali estavam fotos de eventos na mansão, festas de final de ano da empresa, comemorações. Em várias delas, ao fundo, quase invisível, estava Yara,
Uma em particular o fez pausar, uma festa na cozinha, após um evento beneficente bem-sucedido. Helena havia insistido em tirar fotos da equipe. Lá estavam eles, Roberto e Yara, rindo, com farinha no rosto após uma brincadeira iniciada pela chefe contratada. Ele se lembrava daquele dia. Lembrava-se do sorriso dela. Amanheceu sem que Roberto tivesse pregado os olhos. Esperou até que Helena saísse para seu compromisso matinal e então se dirigiu aos fundos da mansão, onde ficavam os aposentos dos funcionários. Encontrou Yara no jardim, pendurando lençóis brancos recém-lavados no varal, o menino brincando com um pequeno caminhão na grama próxima. "Precisamos conversar", disse ele, aproximando-se. Yara enrijeceu, mas continuou seu trabalho. "Sobre o que, senhor?" "Você sabe muito bem. Antônio é meu filho." Ela virou-se, finalmente encarando-o. "Antônio é meu filho. Eu o crio, sozinha. Você nunca me disse, porque eu sabia o que significava ser a empregada que engravidou do patrão." Ela respondeu, a voz baixa, mas firme. "Protegi meu filho do seu mundo." Roberto observou o menino brincando despreocupadamente sob o sol da manhã. Seus cabelos escuros e brilhantes, o mesmo redemoinho na nuca que ele mesmo tinha. "Quero fazer um teste de DNA", declarou. Yara deixou cair um pregador de roupa. "O quê? Não, Antônio tem um pai no registro. Não precisa disso." "Preciso ter certeza. E você também, Yara. Se ele for meu filho..." Hesitou sem saber como concluir a frase. "Se ele for seu filho, o que muda? Vai tirá-lo de mim? Dar-lhe seu sobrenome para depois tratá-lo como um segredo vergonhoso?" Os olhos dela brilhavam com lágrimas contidas. "Passei 5 anos protegendo-o. Não vou deixar que o magoe agora." Roberto sentiu a raiva subir por sua garganta. "Tenho direito de saber. E ele tem direito a uma vida normal, sem o peso do seu nome ou a rejeição da sua esposa." Mais tarde, sem informar a ninguém, Roberto pegou a escova de dentes que o menino usava no banheiro do quarto dos fundos. Enviou para um laboratório discreto, pagando extra pela urgência. Os dias seguintes foram um tormento. Cada hora pareceu se arrastar enquanto ele tentava manter a normalidade. Reuniões, almoços de negócios, jantares tediosos com Helena e seus amigos superficiais. Quando o resultado chegou por e-mail criptografado, Roberto trancou-se em seu escritório para abri-lo. 99,9% de compatibilidade. Antônio era, sem sombra de dúvida, seu filho. A confirmação o atingiu como um trem em alta velocidade. Um filho. Ele tinha um filho. Sangue do seu sangue vivendo nos aposentos dos funcionários, usando roupas de segunda mão, enquanto ele acumulava milhões que um dia não teriam herdeiro. Mas havia uma tempestade se formando em sua própria casa. Helena, sua esposa, havia encontrado o teste de DNA impresso entre seus documentos. Ela não gritou, não chorou, sorriu e começou a planejar. Chamou advogados, jornalistas e um investigador particular. Dias depois, Yara recebeu um envelope. Estava demitida. Da noite para o dia, ela e Antônio foram expulsos, perseguidos por sussurros e julgamentos. Se você está gostando da história, escreva 5 nos comentários e se inscreva para mais vídeos como este. Se não, escreva 0. Isso me ajuda a criar um conteúdo ainda melhor para você. Continuando. Roberto seguiu os passos de Yara até encontrá-la em um pequeno apartamento na periferia de São Paulo, em um bairro chamado Capão Redondo. O contraste com a mansão no Morumbi não poderia ser mais gritante. O prédio de 4 andares, sem elevador, tinha paredes finas e piso frio. Canos expostos, barulho constante de vizinhos, uma realidade que ele apenas conhecia por meio dos noticiários. "O que está fazendo aqui?" perguntou Yara ao abrir a porta e encontrá-lo no corredor mal iluminado. Roberto notou seus olhos vermelhos, as olheiras profundas. "Posso entrar?"
Ela hesitou, mas afastou-se, permitindo sua passagem. O apartamento era minúsculo, uma sala que também servia como cozinha, um quarto pequeno com 2 camas de solteiro. Na parede, desenhos infantis pregados com fita adesiva. Em um canto, os poucos brinquedos de Antônio, organizados cuidadosamente. "Onde ele está?" perguntou Roberto, sentindo uma ansiedade desconhecida. "Na escola. Eu consegui mantê-lo na mesma, apesar de tudo." Roberto assentiu, desconfortável, no ambiente apertado. "Yara, eu não sabia o que Helena faria, não aprovei isso. Mas também não impediu", ela respondeu, cruzando os braços. 15 anos de serviço, Roberto. 15 anos cuidando da sua casa, das suas roupas, da sua comida, descartada como um objeto quebrado. A maneira como ela pronunciou seu nome, sem o respeitoso senhor, o pegou de surpresa. Era a primeira vez que ela o chamava assim. "Estou aqui", ele disse finalmente. "Quero conhecer meu filho." Yara encarou-o, desconfiada. "Helena vai destruir nossas vidas se descobrir. Ela já começou, mas não vou me afastar novamente." Foi assim que Roberto Mendonça, magnata da construção civil, começou a viver uma vida dupla. Durante o dia, mantinha a fachada do casamento e dos negócios. Mas 3 vezes por semana estacionava seu carro importado a algumas quadras de distância e caminhava até o pequeno apartamento onde passava horas com Antônio. No início, o menino estava receoso, mas logo se acostumou com a presença daquele homem de roupas caras que trazia livros, jogava futebol improvisado no corredor estreito do apartamento e ouvia com genuíno interesse suas histórias da escola. "Por que você não morava com a gente antes?" perguntou Antônio certa tarde, enquanto desenhavam juntos na pequena mesa da cozinha. Roberto engoliu em seco. "Às vezes os adultos cometem erros, Toninho. O maior erro da minha vida foi não estar aqui com você desde o começo. Mas você está agora." O menino respondeu simplesmente, voltando ao seu desenho de uma casa enorme, com muitas janelas. Uma memória da mansão onde havia vivido em seus primeiros anos. Aquelas tardes transformaram Roberto. Pela primeira vez em décadas, ele experimentava a alegria genuína. Nas reuniões da empresa, pegava-se desenhando pequenos carrinhos nas margens de suas anotações ou checando o relógio, ansioso para terminar logo e ir ver o filho. Uma noite, após colocar Antônio para dormir, Roberto sentou-se à pequena mesa da cozinha e escreveu uma carta para o futuro, para quando o menino fosse mais velho e entendesse toda a história. "Meu filho", escreveu com a caneta tinteiro, que sempre carregava. "Não estive presente no início, mas jamais me afastarei novamente." Mas a guerra estava apenas começando. Helena, suspeitando das ausências frequentes do marido, contratou um detetive particular. Quando descobriu a verdade, não houve lágrimas ou confrontos. Apenas uma estratégia fria e calculada. Lançou um ataque legal. Tentou provar que Yara era uma mãe inadequada, arrastou-a por tribunais, usou seu dinheiro como uma arma. Justo quando parecia que o pior já havia passado, outro pesadelo surgiu. Marcelo, ex-namorado de Yara, ausente há anos, presente na certidão de nascimento como pai, e agora de volta com reivindicações de paternidade, trazido por Helena. Aquela tarde chuvosa de julho ficaria para sempre gravada na memória de Roberto. Ele havia acabado de sair de uma reunião tensa com os advogados quando recebeu a ligação desesperada de Yara. "Ele levou o Toninho, levou meu filho." Roberto sentiu o mundo desabar. Quem? Quem levou ele, Yara? Marcelo apareceu na escola, disse que era o pai, mostrou a certidão. A diretora deixou que ele levasse o Toninho. Com o coração martelando no peito, Roberto dirigiu como um louco até a delegacia mais próxima. A cena que encontrou partiu seu coração. Yara, desmoronada em uma cadeira de plástico, o rosto inchado de tanto chorar. O delegado explicava pacientemente que, legalmente, Marcelo era o pai da criança e tinha direitos. O exame de DNA
começou Roberto. Ainda não foi reconhecido judicialmente, completou o delegado. No papel, ele é o pai. Roberto saiu da delegacia sentindo-se impotente pela primeira vez na vida. Todo o seu dinheiro, todo o seu poder não podiam trazer seu filho de volta instantaneamente. Foi então que percebeu que Marcelo não queria realmente Antônio. Queria dinheiro. A polícia foi acionada. A mídia explodiu, manchetes por toda parte. Filho secreto de empresário desaparece. Mas Roberto não parou. Investigou cada pista. E então, um bilhete encontrado no lixo de uma loja de conveniência. Uma caligrafia infantil. Meu nome é Toninho. Estou com um homem. Ele não é meu pai. Por favor, ajudem. Lágrimas caíram dos olhos de Roberto. Rastrearam o bilhete até uma chácara remota nos arredores de São Paulo. Ele correu para lá, ignorando os apelos da polícia para esperar o reforço. Chegando ao local, uma casa simples e deteriorada em um terreno abandonado, Roberto não hesitou. Arrombou a porta e chamou pelo filho. Dentro, Antônio estava sentado sozinho em um colchão velho, assustado, mas ileso. No momento em que seus olhares se cruzaram, o menino correu para seus braços. Papai! Dessa vez, Roberto não estremeceu. Abraçou seu filho como se nunca mais fosse soltá-lo. A cena que se desenrolou a seguir foi caótica. Marcelo voltou, embriagado, encontrando a polícia e repórteres no local. As verdadeiras intenções logo vieram à tona. Ele havia sido pago por Helena para tirar o menino de cena, para ferir Roberto onde mais doeria. Naquele dia, no caminho de volta à cidade, Antônio adormeceu no banco traseiro da viatura policial, exausto pelo trauma. Roberto observava seu filho, fazendo uma promessa silenciosa de que nada jamais os separaria novamente. Ele tem seus olhos, comentou o policial que dirigia, olhando pelo retrovisor. Ele tem muito mais do que isso, respondeu Roberto, sua voz embargada. Ele tem meu coração inteiro. A chegada deles à delegacia central foi um circo midiático. Flashes disparavam enquanto Roberto carregava Antônio adormecido nos braços, protegendo-o com seu próprio corpo. Yara correu ao encontro deles, o rosto transfigurado pelo alívio. A imagem dos três, Roberto, Yara e Antônio, acabaria estampando a capa dos jornais na manhã seguinte, um símbolo poderoso que mudaria para sempre a narrativa do caso. Após prestarem depoimentos, um oficial da Justiça da Infância abordou-os com uma expressão grave. Senhor Mendonça, precisamos determinar o melhor para a criança. Legalmente, ainda temos uma situação complexa. Roberto assentiu cansado. Entendo, farei tudo dentro da lei para reconhecer meu filho. E eu não desistirei dele, acrescentou Yara, segurando firmemente a mão do filho. O oficial os observou, por um momento tocado pela determinação de ambos. Iniciaremos os procedimentos de guarda temporária enquanto o teste de DNA é oficializado. Aquela noite, Roberto não voltou para a mansão no Morumbi, ligou para seu advogado e instruiu-o a iniciar imediatamente os papéis do divórcio. Então, pela primeira vez na vida, dormiu no pequeno sofá de um apartamento na periferia e teve o sono mais tranquilo em anos. Antes que você possa pensar que essa é apenas mais uma história sobre um rico que descobre ter um filho e tenta comprar seu amor, deixe-me dizer, a vida real é mais complicada que isso. A jornada de Roberto estava apenas começando. E o caminho seria muito mais difícil do que ele poderia imaginar. O plano de Helena foi se desdobrando como uma tempestade perfeita. Enquanto Roberto e Yara corriam para regularizar a situação legal de Antônio, ela movia-se como uma cobra no escuro. Utilizou contatos na imprensa para plantar histórias sobre Yara, inventando um passado duvidoso, sugerindo que ela havia seduzido Roberto deliberadamente para engravidar de um milionário. A estratégia era clara.
transformar a opinião pública contra a mãe solteira que ousava desafiar uma das famílias mais poderosas de São Paulo. "Isso é difamação!" gritou Roberto, jogando o jornal sobre a mesa do advogado. "Ela está destruindo a reputação da mãe do meu filho." Dr. Silveira, um homem de cabelos grisalhos que advogava para a família Mendonça há 3 décadas, ajustou os óculos com calma. "Roberto, você está em uma posição extremamente delicada. Helena tem 50% das ações da construtora, cortesia do seu contrato de casamento. Ela está usando isso como alavanca." "Que use. Não me importo com a empresa agora." O advogado suspirou. "Não é só a empresa. O conselho está preocupado com o escândalo. Acionistas estão nervosos. Há rumores de que você poderá ser afastado da presidência temporariamente." Roberto sentiu como se tivesse levado um soco. A empresa era sua vida, construída com o suor de seu pai e expandida por ele próprio. A ideia de perdê-la era impensável. O que Helena quer, afinal? Segundo seus advogados, ela está disposta a um acordo. Ela mantém a mansão e 60% das ações. Você renuncia a qualquer contato com o menino e com a mãe dele. Roberto levantou-se furioso. "Jamais!" Enquanto isso, Yara enfrentava seus próprios desafios. Vizinhos sussurravam quando ela passava. No supermercado, pessoas apontavam reconhecendo-a das fotos nos jornais. A escola de Antônio ligou, preocupada com o assédio que o menino poderia sofrer. Por fim, ela precisou tirá-lo temporariamente das aulas. Uma tarde, ao retornarem de uma audiência no fórum, encontraram a palavra golpista pichada na porta do apartamento. Antônio, segurando firme a mão da mãe, perguntou inocentemente: "Mamãe, o que é golpista?" Yara engoliu o nó na garganta. "Nada importante, filho. Vamos entrar e fazer um lanche, sim?" Naquela noite, após colocar Antônio para dormir, Yara caiu em prantos silenciosos na pequena cozinha. Foi assim que Roberto a encontrou ao chegar, trazendo documentos para assinar. "Yara." Ele aproximou-se hesitante. Em poucas semanas, haviam desenvolvido uma nova dinâmica. Não eram amantes, nem exatamente amigos, mas parceiros unidos pelo amor a Antônio. "Não aguento mais, Roberto", sussurrou ela, enxugando as lágrimas rapidamente. "Estão destruindo nossa vida. Talvez devêssemos..." "Nem pense nisso", ele interrompeu, sentando-se à sua frente. "Não vou desistir de vocês. Mas a sua empresa, sua reputação..." Roberto fez algo que surpreendeu a ambos. Tomou as mãos dela entre as suas. "Yara, passei minha vida inteira acreditando que sucesso era ter mais dinheiro, mais prédios, com meu nome, mais poder. Bastaram 5 minutos com Antônio para perceber quanto tempo perdi." Ela fitou-o, seus olhos castanhos brilhantes de lágrimas. Por um momento, Roberto vislumbrou a jovem por quem se sentira atraído anos atrás. Forte, digna, com uma beleza simples que dispensava artifícios. "Tenho um plano", disse ele, "mas precisaremos ser fortes." O plano de Roberto era audacioso. Se Helena queria guerra, teria guerra, mas nas condições dele. Primeiro, ele convocou uma entrevista coletiva surpreendendo a todos. Diante de dezenas de jornalistas, fez um anúncio que abalou o mundo empresarial brasileiro. "Estou me afastando temporariamente da presidência da construtora Mendonça para dedicar tempo ao meu filho, Antônio Mendonça, que reconheço publicamente. Hoje, qualquer ataque à mãe do meu filho, Yara Alves, será considerado um ataque a mim e enfrentado com todo o rigor legal." A bomba estava lançada. O sobrenome Mendonça agora pertencia oficialmente a Antônio. Helena, assistindo à entrevista pela televisão da mansão, quebrou um vaso italiano de raiva, mas a guerra estava longe do fim. Helena contra-atacou, vazando e-mails antigos que sugeriam que Roberto havia assediado Yara, usando sua posição de poder. A acusação era absurda para quem conhecia a história real, mas criou mais tumulto.
Em meio ao caos, uma aliada inesperada surgiu. Carmen, a antiga cozinheira da mansão, que havia trabalhado lá por 20 anos antes de se aposentar. Ela procurou os advogados de Roberto com uma história diferente. Trabalhei naquela casa tempo suficiente para conhecer a verdade. O senhor Roberto e a Yara foi algo de verdade. Não foi assédio nem golpe. Vi como eles se olhavam quando achavam que ninguém estava vendo. E a dona Helena? Sempre soube de tudo. Disse uma vez que não se importava com aventuras discretas, desde que não virasse escândalo. O depoimento de Carmen, somado a mensagens recuperadas do celular de Helena, começou a virar a maré da opinião pública. As pessoas começaram a ver a história sob uma nova luz, não como um escândalo de traição, mas como a jornada de um homem descobrindo um filho e lutando para fazer parte de sua vida. Uma tarde, enquanto caminhava com Antônio por um parque próximo ao pequeno apartamento, Roberto recebeu uma ligação de seu advogado. Helena quer negociar. Ela está disposta a abrir mão de 15% das ações em troca de um divórcio discreto. Roberto observou Antônio brincando no balanço, seu rosto iluminado pela alegria simples da infância. Diga a ela que aceito. Naquela noite, ao colocar o filho para dormir, Antônio fez uma pergunta que o pegou desprevenido. Papai, nós vamos morar na casa grande de novo? Roberto sentiu um aperto no peito. Para Antônio, a mansão representava espaço, brinquedos, conforto, coisas que qualquer criança adoraria. Mas para Roberto, agora simbolizava uma vida vazia, construída sobre aparências. Não, Toninho, mas estou procurando um lugar novo para nós três. Não tão grande quanto aquela casa, mas com um quintal para você brincar. O que acha? O menino sorriu. Seus olhos, tão parecidos com os de Roberto, brilhando com entusiasmo infantil. Vai ter um balanço? E posso ter um cachorro? Roberto riu, sentindo uma leveza que há muito não experimentava. Sim, para ambas. As perguntas. Vamos escolher o cachorro juntos, que tal? Enquanto observava seu filho adormecer, Roberto refletia sobre como sua vida havia mudado completamente em poucas semanas. O homem que havia dedicado décadas construindo um império agora encontrava sua maior felicidade observando o sono tranquilo de uma criança. Na manhã seguinte, Roberto recebeu uma notícia que mudaria tudo novamente. Um dos investigadores que contratara descobrira algo sobre Marcelo, o ex-namorado de Yara. Ele tinha um histórico de extorsão. Não era a primeira vez que tentava usar uma criança como instrumento para obter dinheiro. Temos provas suficientes para incriminá-lo, explicou o investigador, mostrando fotos, gravações e documentos. Mas o mais interessante é isto. Ele empurrou um envelope para Roberto. Dentro havia fotos de Marcelo encontrando-se secretamente com Helena, semanas antes do sequestro de Antônio. Em uma das imagens, ela entregava-lhe um envelope grosso, claramente cheio de dinheiro. O tabuleiro finalmente ficou claro. Helena havia orquestrado tudo. Contratado Marcelo, planejado o sequestro, tudo para destruir qualquer chance de Roberto estabelecer uma relação com o filho. Quero que envie isso para o Dr. Silveira imediatamente, ordenou Roberto, guardando as fotos. E prepare-se para uma tempestade. A trama de Helena se desmoronou rapidamente. Vídeos, mensagens e testemunhas expuseram sua crueldade. Ela foi forçada a renunciar do conselho da empresa. O mundo virou-se contra ela. Em questão de dias, a imprensa que antes questionava a paternidade de Roberto, agora celebrava sua determinação em reconhecer e criar seu filho. Mas, para surpresa de todos, Roberto não comemorou sua vitória. Não quero vingança, explicou. Ele e a Yara, enquanto preparavam o jantar na pequena cozinha do apartamento. Helena já perdeu o que mais valorizava, sua imagem pública. E você? Perguntou Yara, pausando o corte de legumes. O que você mais valoriza agora?
Roberto olhou para a sala onde Antônio desenhava, concentrado, a ponta da língua aparecendo no canto da boca, exatamente como ele mesmo fazia quando concentrado. Isso, respondeu simplesmente. Essa vida, vocês. Naquele momento, algo mudou entre eles. Não foi dito em palavras, mas um entendimento silencioso passou entre Roberto e Yara. As circunstâncias haviam reunido duas pessoas que, de outra forma, jamais teriam se permitido reconhecer os sentimentos que nutriam um pelo outro. Na semana seguinte, Roberto tomou uma decisão que chocou o mundo empresarial. Vendeu a maior parte de suas ações na construtora, mantendo apenas uma participação minoritária. Com o dinheiro, comprou uma casa confortável, mas sem ostentação, em um bairro residencial tranquilo. Um lugar com quintal, árvores frutíferas e, sim, um balanço. Ainda mais surpreendente foi seu próximo passo. Abriu um pequeno café em uma esquina movimentada, não muito longe da nova casa. Um estabelecimento acolhedor, com mesas de madeira, poltronas confortáveis e estantes cheias de livros. Na cozinha, Yara criava delícias brasileiras, de coxinhas perfeitas a bolos de fubá que logo se tornariam famosos no bairro. "Estão dizendo que você enlouqueceu", comentou o Dr. Silveira, visitando o café na primeira semana de funcionamento. Roberto Mendonça, o tubarão da construção civil, servindo cafezinho em um bairro de classe média. Roberto sorriu, servindo uma generosa fatia de bolo ao velho advogado. "E o que você acha?" O homem mais velho observou o ambiente, notando como os clientes conversavam descontraidamente. Como Yara sorria enquanto arrumava uma bandeja de quitutes. Como Antônio circulava orgulhosamente entre as mesas com seu pequeno avental, apresentando-se como assistente do gerente. "Acho que nunca o vi tão são na vida, meu amigo." As semanas se transformaram em meses e a rotina daquela família improvisada se estabeleceu. Pela manhã, Roberto levava Antônio à escola antes de abrir o café. Yara chegava mais tarde, após preparar a fornada do dia. À tarde, trabalhavam juntos enquanto Antônio fazia lição de casa em uma mesa reservada, ocasionalmente ajudando a servir clientes ou contando histórias aos idosos que frequentavam o lugar diariamente. Em uma tarde de sábado particularmente movimentada, uma mulher elegante entrou no café. Roberto reconheceu-a imediatamente. Cristina, irmã mais nova de Helena, e a única da família que sempre o tratara com genuíno afeto. "Então os rumores são verdadeiros", comentou ela, observando-o com seu avental e a caneta atrás da orelha. "Depende do rumor", respondeu ele, conduzindo-a a uma mesa mais tranquila nos fundos. "Dizem que você desistiu de tudo, que jogou fora um império para brincar de dono de boteco." Roberto riu. "E o que você acha, olhando ao redor?" Cristina observou o lugar aconchegante, os clientes satisfeitos, a equipe pequena, mas eficiente. Seu olhar deteve-se em Antônio, que desenhava concentrado próximo ao balcão, e então em Yara, que organizava docinho em uma bandeja com o cuidado de uma artista. "Acho que você finalmente encontrou o que procurava a vida toda, mesmo sem saber que estava procurando." Naquela noite, após fecharem o café, os três caminharam para casa sob o céu estrelado de São Paulo. Um luxo raro na cidade poluída, como se o próprio universo conspirasse para abençoar aquele momento. De mãos dadas com Antônio entre eles, Roberto e Yara caminhavam em um silêncio confortável. "Papai!" chamou Antônio de repente, erguendo o rosto para Roberto. "Posso te perguntar uma coisa importante?" "Claro, filho", respondeu Roberto, preparando-se para alguma daquelas perguntas filosóficas que crianças de 6 anos costumam fazer nos momentos mais inesperados. "Por que você e a mamãe não se casam? A Júlia da minha sala disse que quando um papai e uma mamãe se gostam, eles se casam." Roberto e Yara trocaram olhares surpresos por cima da cabeça do menino.
Nos meses de convivência, haviam desenvolvido um relacionamento baseado no respeito mútuo e no amor compartilhado por Antônio. Sentimentos mais profundos existiam, sem dúvida, mas ambos haviam sido cuidadosos em não apressar as coisas. Bem, começou Roberto escolhendo as palavras. Casamento é uma decisão muito importante, Toninho. As pessoas precisam ter certeza. Mas você não tem certeza que gosta da mamãe? Interrompeu Antônio com aquela lógica direta das crianças. Roberto olhou para Yara, notando o rubor em suas bochechas sob a luz do poste. Na verdade, tenho muita certeza, disse ele suavemente, seus olhos nunca deixando os dela. Yara prendeu a respiração. Naquele instante, 6 anos de segredos, dor e distância pareceram desaparecer. Restavam apenas um homem e uma mulher que haviam percorrido um longo caminho até encontrarem finalmente o mesmo destino. Então, insistiu Antônio, impaciente com o silêncio dos adultos, quando vocês vão se casar? Roberto riu, mas não desviou o olhar de Yara. Essa é uma pergunta muito boa, filho. Na verdade, é uma pergunta que eu mesmo gostaria de fazer à sua mãe, quando o momento for perfeito. O sorriso tímido de Yara foi toda a resposta de que ele precisava por enquanto. Você já viveu uma transformação tão profunda quanto a de Roberto? Ou conhece alguém que tenha mudado completamente de vida após uma descoberta inesperada? Compartilhe nos comentários. Ao chegar em casa, enquanto Yara preparava Antônio para dormir, Roberto sentou-se na varanda dos fundos, contemplando o pequeno jardim que começavam a cultivar juntos. A vida que levava agora era tão distante do mundo corporativo que às vezes parecia um sonho. Não havia mais reuniões estressantes, jantares de negócios ou a constante pressão para crescer, expandir, dominar. Em seu lugar, havia o prazer simples de fazer um bom café, de ouvir as histórias dos clientes habituais, de ensinar Antônio a andar de bicicleta no parque aos domingos. Seu celular vibrou. Uma mensagem de seu antigo diretor financeiro convidando-o para uma reunião para discutir seu possível retorno. Várias propostas similares haviam chegado nos últimos meses. Roberto digitou uma resposta educada, mas firme. Agradeço a consideração, mas estou completamente dedicado aos meus novos projetos. Yara apareceu na porta da varanda segurando 2 xícaras de chá. Ele dormiu, anunciou, entregando uma das xícaras a Roberto e sentando-se na cadeira ao lado. Deixe-me adivinhar, pediu mais uma história? Ela sorriu. 2, na verdade. É impossível dizer não quando ele faz aquela cara. Ele tem seus olhos quando faz isso, observou Roberto. E sua teimosia, retrucou ela, provocando-o gentilmente. Ficaram em silêncio por alguns momentos, apreciando a noite tranquila e a companhia um do outro. Roberto percebeu que era nesses momentos simples que encontrava a paz que buscara a vida toda através do sucesso e do dinheiro. O que Antônio disse mais cedo, começou Yara hesitante, sobre casamento, você não precisa sentir que... Roberto virou-se para encará-la. Yara, nas últimas semanas tenho pensado muito sobre nós 3. Sobre o quanto quero que sejamos uma família de verdade. Já somos uma família, ela respondeu suavemente. Sim, mas quero mais, admitiu ele, tomando a mão dela entre as suas. Não por convenção social ou pelo que os outros pensam. Quero acordar todos os dias ao seu lado. Quero envelhecer com você. Quero que Antônio cresça, vendo um exemplo de amor verdadeiro e respeito mútuo. Os olhos de Yara brilharam com lágrimas contidas. Roberto, nossos mundos eram tão diferentes. Eram, concordou ele. Mas agora construímos um novo mundo juntos. Um mundo onde não sou o patrão e você não é a empregada. Somos parceiros em tudo. Naquela noite, sob as estrelas de um céu claro de São Paulo, Roberto e Yara selaram com um beijo a promessa de um futuro compartilhado. Um futuro não baseado nas convenções sociais que antes os separavam,
mas no amor que havia crescido entre eles através das adversidades. Na manhã seguinte, o Café Novo Começo, como haviam batizado o estabelecimento, estava excepcionalmente movimentado. Entre os clientes regulares, alguns rostos novos se destacavam, executivos internos caros, claramente deslocados naquele ambiente descontraído. Sua antiga equipe, murmurou Yara ao passar por Roberto, carregando uma bandeja de pães de queijo frescos. Roberto assentiu, reconhecendo seu ex-vice-presidente e 2 diretores. Aproximou-se da mesa deles com a mesma atenção que dedicava a qualquer cliente. Senhores, bem-vindos ao Café Novo Começo. Em que posso ajudá-los hoje? O mais velho do grupo, Carlos, que trabalhara com Roberto por 2 décadas, foi direto ao ponto. Estamos aqui para fazer uma oferta. A empresa não é a mesma sem você, Roberto. O conselho autorizou uma proposta para recomprar suas ações a um preço bem acima do mercado e reinstalá-lo como presidente. Roberto serviu café para os 3 homens, com a tranquilidade de quem já não era movido pela ambição que um dia o consumira. Agradeço a consideração, mas, como já disse em outras ocasiões, estou muito satisfeito com minha vida atual. Roberto, insistiu outro diretor, estamos falando de milhões. Você poderia manter este hobby, ele gesticulou ao redor, e ainda assim retornar ao mundo real. O comentário fez Roberto sorrir. Para esses homens, presos na mesma armadilha que ele próprio construíra por décadas, era incompreensível que alguém pudesse escolher voluntariamente uma vida mais simples. Este é o mundo real, Maurício, respondeu calmamente. Mais real do que aquelas salas de reunião com vista para uma cidade que mal tínhamos tempo de apreciar. Antes que a conversa pudesse continuar, Antônio irrompeu pela porta dos fundos, recém-chegado da escola, sua mochila do Homem-Aranha balançando em um ombro. Ao ver o pai, correu para abraçá-lo, indiferente aos homens de terno que observavam a cena com espanto. Papai, fiz um desenho na escola. A professora disse que está tão bom que vão colocá-lo no mural. Roberto ergueu o filho nos braços, orgulhoso. Isso é maravilhoso, campeão. Vamos pendurá-lo aqui no café também, que tal? Os executivos observavam a cena desconcertados. Este homem risonho, vestido com jeans e camiseta, abraçando uma criança empolgada, em nada lembrava o implacável Roberto Mendonça que conheciam. Depois que os homens saíram, deixando intocado o sofisticado contrato que haviam trazido, Yara aproximou-se de Roberto, que ajudava Antônio a pendurar seu desenho na parede dedicada à arte dos pequenos clientes. Você não tem curiosidade? Perguntou ela. Sobre quanto ofereceram? Roberto deu de ombros. Não há dinheiro suficiente no mundo que valha mais do que isto, respondeu, indicando o filho que se equilibrava em uma cadeira para alcançar o quadro de cortiça, a língua entre os dentes em concentração. Naquela tarde, enquanto o café se esvaziava no período entre o almoço e o lanche, uma figura elegante e discreta entrou sozinha. Roberto, organizando livros na estante comunitária, não a notou imediatamente. Foi Antônio quem correu para atendê-la, bloquinho de pedidos em mãos como o pequeno garçom que adorava fingir ser. Boa tarde, senhora. Bem-vinda ao Café Novo Começo. Posso anotar seu pedido? A mulher olhou para o menino com uma expressão complexa, surpresa, curiosidade e algo que parecia quase dor. Olá, respondeu ela suavemente. Você deve ser o Antônio. O menino franziu a testa, confuso por ser reconhecido. A senhora me conhece? Antes que a mulher pudesse responder, Roberto virou-se e congelou ao reconhecê-la. Helena, sua ex-esposa. A última pessoa que esperava ver ali. Ele atravessou rapidamente o café. Toninho, por que não vai ajudar sua mãe a organizar os doces para mais tarde? O menino assentiu, lançando um último olhar curioso à visitante antes de correr para a cozinha. Roberto encarou Helena tenso. Ela estava impecavelmente vestida como sempre, mas havia algo diferente em seus olhos,
uma vulnerabilidade que ele jamais vira durante os anos de casamento. "O que está fazendo aqui?" Ela indicou uma mesa afastada. "Podemos conversar? Será breve, prometo." Relutante, Roberto concordou, conduzindo-a a um canto discreto do café. Helena observou o ambiente com olhos atentos. "Lugar charmoso", comentou. "Diferente de tudo o que você faria antes. As pessoas mudam." Ela assentiu, um sorriso triste nos lábios. Claramente. Fez uma pausa, escolhendo as palavras. "Vim me despedir. Estou me mudando para Paris na próxima semana. Recomecei minha carreira como consultora de arte." Roberto relaxou um pouco. "Fico feliz por você." "Antes de ir", continuou ela, abrindo a bolsa cara e retirando um envelope. "Queria entregar isto pessoalmente. São as ações que ainda tenho da construtora. Estou transferindo-as para um fundo que criei em nome de Antônio, para sua educação, seu futuro." Roberto olhou-a surpreso. "Por quê?" Helena observou o menino, pela porta entreaberta da cozinha, ajudando Yara a decorar cupcakes, rindo quando um pouco de cobertura caiu em seu nariz. "Porque ele merece", respondeu simplesmente. "E porque estou tentando fazer o que é certo pela primeira vez em muito tempo." Ela se levantou, ajeitando a bolsa no ombro. "Não se preocupe, não tentarei fazer parte da vida dele. Só queria fazer isto antes de partir." Roberto ficou em silêncio, processando as palavras. Depois de tudo o que acontecera, este gesto inesperado o deixava sem reação. "Sejam felizes, Roberto", disse Helena, encaminhando-se para a porta. "Vocês três merecem isso." Quando ela já estava na calçada, Roberto a chamou. "Helena." Ela virou-se. "Obrigado", disse ele sinceramente. Um pequeno sorriso tocou os lábios dela antes que desaparecesse na movimentada rua. Aquela tarde marcou o verdadeiro fim de um capítulo e o início de outro. Com o gesto inesperado de Helena, o último fantasma do passado finalmente se dissipava. O futuro estava à frente, brilhante e cheio de possibilidades. Uma semana depois, Roberto levou Yara e Antônio para um passeio de final de semana na praia do Guarujá. Enquanto Antônio construía castelos de areia, com a dedicação de um verdadeiro engenheiro, Roberto e Yara caminhavam pela orla, pés descalços tocando a água morna. "Tem algo que quero perguntar", disse Roberto parando de repente. Yara virou-se para ele, o vento bagunçando seus cabelos negros. "O que foi?" Roberto tirou uma pequena caixa do bolso e abriu-a, revelando um anel simples, mas elegante. "Este não é o tipo de anel que eu teria escolhido antes", explicou ele. "Antigamente pensaria que precisaria ser o maior diamante disponível, algo para impressionar e mostrar poder. Mas este me lembrou de você. Belo na sua simplicidade, valioso pelo que representa, não por quanto custou." Ele se ajoelhou na areia úmida, indiferente às ondas que molhavam sua bermuda. "Yara Alves, você mudou minha vida de maneiras que nunca imaginei possíveis. Me ensinou que riqueza verdadeira não se mede por contas bancárias. Você me daria a honra de se casar comigo?" Lágrimas escorriam pelo rosto de Yara enquanto ela sorria radiante. "Sim", respondeu simplesmente. "1000 vezes sim." Um grito de alegria interrompeu o momento. Antônio corria em direção a eles, tendo observado a cena de longe. Ela disse: "Sim, a mamãe vai casar com você?" Roberto riu, erguendo o filho nos braços. "Sim, campeão. Agora seremos oficialmente uma família." "A gente já é uma família", respondeu o menino, repetindo as palavras que ouvira Yara dizer dias antes. "Mas festas são legais." Os três riram juntos, abraçados na beira do mar. O sol começava a se pôr no horizonte, pintando o céu de tons alaranjados e rosados, como uma tela perfeita para aquele novo começo. O casamento foi realizado 3 meses depois, no próprio café, decorado com flores simples e luzes suaves.
Não houve lista de convidados VIPs ou reportagens em revistas de celebridades. Apenas amigos verdadeiros, os clientes mais queridos e, no centro de tudo, um pequeno garoto de 6 anos que carregava as alianças com o orgulho de quem finalmente via sua família completa. Dr. Silveira, que conduzira o processo de reconhecimento de paternidade e agora era um cliente diário do café, ergueu sua taça em um brinde. A família Mendonça Alves. Que sua história inspire outros a entenderem que riqueza verdadeira não se guarda em cofres, mas se cultiva em corações. Uma tarde, meses após o casamento, Antônio sentou-se à mesa do café com uma peça de quebra-cabeça na mão. Roberto juntou-se a ele curioso. Papai, o leão vai aqui, ele protege todo mundo. Roberto sorriu com lágrimas nos olhos. Sim, filho, assim como eu farei, sempre. À noite, depois que Antônio adormeceu, Roberto e Yara sentaram-se na varanda como se tornara seu ritual. As luzes da cidade brilhavam ao longe, enquanto o perfume das flores do jardim preenchia o ar noturno. Sabe o que pensei hoje? Comentou Yara, aconchegada no peito do marido. O quê? Em como a vida dá voltas. Se alguém me dissesse há alguns anos que estaríamos aqui assim... Roberto beijou-lhe o topo da cabeça. A vida é engraçada. Às vezes você perde tudo o que achava importante, apenas para descobrir a única coisa que realmente importa. E nos olhos de seu filho, um homem finalmente encontrara a verdade que procurara a vida inteira. Parabéns. Escreva 9 nos comentários, para que eu saiba que você ficou comigo até o final. Obrigado por assistir e até a história de amanhã aqui neste mesmo canal.